faz acepção de pessoas, mas Ele chama cada um de nós que está aqui essa noite, que se encontra com o seu coração angustiado, que se encontra em alguma situação difícil, que nós já cheguemos a Ele. E o vinde, Ele traz uma ação para nós seres humanos, uma ação de atitude. Porque Jesus fala: vinde a mim, não espera que eu vou até você. Vinde a mim, a todos que estáis cansados e oprimidos. Ou seja, aquele que entender que Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o próprio Deus, se achega a Ele, independente da situação que esteja, o nosso Deus, Ele trabalha. Porque se nós lermos o versículo abaixo, Jesus ainda continua dizendo, muito bem dito pelo cooperador Filipe, que Jesus, Ele toma sobre Ele o nosso jugo. Então todo o peso que está sobre as nossas costas, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, Jesus levou para si na cruz. E aqui Jesus nos ensina que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu Deus. Irmãos, a cada dia que eu tenho estudado a palavra de Deus, as Escrituras, eu fico realmente impactado, porque quando eu comecei a vir para a igreja, eu abri a Bíblia e não entendia nada. Li o versículo 5 e não entendia nada. Mas quando você abre o seu coração e a sua mente para entender o que Deus quer falar contigo, Deus fala. E Deus tem um modo de falar conosco, que é um modo de falar de forma simples. Jesus, em sua caminhada pela terra, durante seu ministério, Ele pregava de forma simples, mas a palavra de Deus, ela é certeira aos nossos corações. E a partir do momento que o ser humano abre o coração para conhecer sobre Jesus, ele entra e faz morada. O que Jesus quer nos ensinar essa noite? A viver confiando na sua proteção e a encontrar o descanso que todo ser humano procura. Mas nós sabemos que nessa terra, enquanto nós estivermos vivos, teremos aflição. Jesus nos prometeu facilidade nessa terra. Então, por mais que os momentos que a gente esteja enfrentando são momentos difíceis, momentos que às vezes pensamos: Senhor, não vamos conseguir, mas o Senhor toma para si nosso fardo esta noite. Se você chegou aqui essa noite com seu coração aflito, ansioso com algo, tira do seu coração, entregue a sua ansiedade a Deus. A ansiedade, irmãos, é uma das enfermidades desse século que tem travado o objetivo do ser humano. A ansiedade é algo em que a gente espera no futuro, mas a palavra de Deus diz: poderá acrescentar um dia sequer. Se a gente não pode acrescentar um dia de vida para a gente, para que a ansiedade? Lança sua ansiedade agora em Cristo. Entrega tudo nas mãos dele, que ele agirá por vós. No livro de Marcos, no seu capítulo 5, versículo 22,
único vinde a mim, que foi Jairo. Jairo era um dos príncipes da sinagoga, mas ele enfrentava o momento mais difícil talvez da sua vida, que foi a sua filha ser acometida por uma enfermidade e praticamente já está morta. Mas a gente sabe que Jesus, por onde ele passava, ele carregava multidões. Mas mesmo assim, Jairo, tendo o título de príncipe da sinagoga, ele foi atrás daquele que poderia solucionar o seu problema. E que essa noite, bem-aventurados somos eu e você, de estarmos na presença de Deus, porque Ele é o único possível em tratar aquilo que temos de dificuldade. E ali Jairo fala com os discípulos arrogantes, porque ainda não tinha entendido o trabalhar de Deus, mesmo andando com Cristo, às vezes não seguia o que Cristo pregava, que era a humildade, em tratar as pessoas bem. Eles falavam para Jairo: não incomode o mestre está ocupado operando milagres. Mas Jesus, ele não deixa de ouvir aquele que clama, porque ele escutou Jairo falando para os discípulos que a sua filha já estava moribunda. E o que é que Jesus fala para Jairo quando ele escuta? Não temas, crê somente. Eu creio. Crê somente. Não deixe, irmãos, que a fé que está no seu coração de alcançar sua vitória, ela se apague. Porque nós servimos um Deus que Ele pode ser invisível, mas Ele é presente. Ele existe, irmãos. Eu não sei os irmãos, mas eu já tive várias experiências de que Deus existe. Não sei se eu já falei para os irmãos em algum momento, acho que algumas pessoas já escutaram, outras não. Mas a minha mãe foi um milagre assim que Deus fez na vida dela. Eu creio que Deus fez através da vida dela para alcançar a minha vida. Porque a minha mãe ela foi acometida, não saiu da palavra, irmãos. Os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. E se eu estou falando isso, alguém precisa ouvir. Minha mãe foi acometida por um AVC isquêmico. E na oportunidade, os médicos pintaram, como sempre, o pior cenário. A sua mãe está em estado gravíssimo. Ela não sai desse hospital. E se ela sair, ela vai ficar acamada. Irmãos, pensa, você ouvir do médico que a pessoa que você mais ama na vida ou vai morrer ou vai ficar em cima de uma cama. Foi muito difícil para mim naquele momento, mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu passei 20 dias fazendo o meu horário de almoço. Eu trabalhava na rua com o carro da empresa, e eu passei esses 20 dias que minha mãe ficou em coma no hospital, visitando ela toda noite. E a cada ida naquele hospital eu falava: Jesus, esteja conosco, cura minha mãe. E nesse momento eu acabei fazendo um voto com Cristo. E eu prometi a Deus que se Deus curasse minha mãe e tirasse minha mãe daquele hospital, eu aceitaria. Passaram-se alguns dias, e era a noite do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E a minha família é uma família muito grande, os irmãos conhecem, aqui não está nem 0,1% da minha família. Minha família é muito grande. Minha família levou a sério o que Deus falou aí de multiplicar isso. Minha família é bênção. E no dia 24 de dezembro, a gente sem clima nenhum para se reunir, para comemorar nada.
pelo fato da minha mãe estar ali naquela condição difícil, extremamente grave. Mas algo no meu coração, meu irmão chegou a dizer, eu vim comer alguma coisa. Eu não quero, eu vou ficar aqui quieto aqui, vou orar a Deus. Olha como Deus trabalha. Às vezes, Deus toca em quem a gente mais ama, para que a gente se chegue a Ele. Não necessariamente Deus toca em nós, mas Ele toca naqueles em que a gente mais se apraza. E de certa forma eu sou grato a Deus, porque Ele não me tocou, porque Deus conhece o coração e o corpo de cada um. Talvez se Deus tivesse me tocado, eu já não estaria aqui. No dia 24 de dezembro, virou ali meia-noite. Eu já fui para o quarto que meu irmão tinha reservado para eu dormir. E ali, em oração a Deus, pedindo, como todos os outros dias que eu tinha visitado a minha mãe, orando: Senhor, salva minha mãe, não deixa minha mãe morrer. O Senhor sabe, Senhor Jesus, o propósito do meu coração. Eu vou servir a Ti, Senhor, eu vou para a Tua casa. E ali orando. Quando foi 6 horas da manhã, o telefone toca, dei aquele pulo. Porque a gente sabe quando o telefone toca de madrugada, é triste. A gente já levanta desesperado. E aí eu atendi o telefone, uma enfermeira-chefe do hospital que a gente tinha feito amizade, eu e minha família, por ir, né, tantas vezes ali. Ela me liga para dizer: tudo bem? É fulana de tal, acabei esquecendo o nome dela. Fulana de tal, tudo bom? Eu sou do hospital aqui e eu tenho uma notícia para te dar. Na hora minha perna tremeu. Oh Deus, Senhor, tem misericórdia. Mas a notícia era a melhor notícia que eu podia dizer. Eliseu, pode vir buscar sua mãe, porque a gente não sabe o que aconteceu. Mas na madrugada ela ficou ao lado da cama e ela já se arrumando para ir embora. Ela só não fala, mas ela está em pé. Só para os irmãos entenderem, Deus maravilhoso na nossa vida. E a minha mãe, ela ficou, depois desse episódio, mais 15 anos com a gente. Acrescentou 15 anos de vida para ela. Ô, mulher guerreira. Deus é nosso, dando continuidade aqui, irmãos. Me perdoem contar, mas a gente tem que contar as coisas grandiosas que o Senhor faz através da sua vida. E aqui a gente pode ter também um outro exemplo muito claro da atitude do ser humano do vídeo, da mulher do fluxo de sangue. Ela era uma mulher de posse, uma mulher empoderada, uma mulher rica. Mas o que ela tinha de patrimônio, de capital ali, não fazia diferença. Porque todos os médicos que ela acabou procurando não solucionavam o problema dela. Ela continuava com o fluxo de sangue. Mas ela sabia que se ela se achegasse a Jesus, o problema dela vindaria. E essa mulher, como muitos sabem, como os irmãos já sabem, é uma palavra bem conhecida. Essa mulher, ela enfrentou adversidades para conseguir a vitória dela. Mais uma vez, os discípulos de Jesus, que andavam ao lado de Jesus, menosprezavam as pessoas. Não apertem o mestre, não incomodam o mestre. Meu Deus. Eu tenho pedido a Deus, irmãos, para que me ensine a ser como Ele, humilde, manso de coração, ter compaixão dos meus irmãos, porque o mundo que a gente vive hoje, só Deus. As pessoas não têm compaixão uma pelas outras, o amor se acabou, e a iniquidade do mundo, ela tem tomado uma proporção em que Deus talvez não, com certeza Deus tem se entristecido com a humanidade. Mas eu sou muito grato a Cristo, e nós todos temos que ser gratos a Ele,
Porque a sua misericórdia nos alcança a todo momento. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. E aquela mulher enfrentando ali as adversidades para chegar até Jesus, ela não pensou em talvez ser reconhecida por aqueles que a acusavam, porque naquela época, aquela enfermidade, ela era vista como uma mulher imunda. Mas ela não se importou com as consequências que poderiam vir sobre a vida dela. Ela só estava olhando para Jesus e para a dificuldade dela. E ela com muita dificuldade toca na orla de Jesus. E naquele momento que ela toca na orla de Jesus, Jesus para imediatamente. E Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos, com razão: mestre, o senhor pergunta quem te tocou? Milhares de pessoas não vão saber. Alguém me tocou, saiu virtude de mim. E pela misericórdia do Senhor, aquela mulher foi alcançada. Irmãos, jovens, havia um pastor e um jovem da igreja, em que esse jovem chegou ao pastor e falou: pastor, eu vou sair da igreja. Eu estou falando isso é porque tem alguém passando por isso. Mas pega aí, viu? Eu quero sair da igreja, pastor. E o pastor pergunta para aquele jovem: mas por que você quer sair da igreja? Pastor, os jovens não me cumprimentam, me ignoram, falam mal de mim, é uma fofoca danada, eu vou sair. O pastor fala: pois bem, antes de você sair, faz um favor para mim. Ele fala: sim, pastor. Pega esse copo de água que está cheio, dá 5 voltas na igreja, ao redor da igreja, no culto. Pois bem, se já deu 1, 2, 3, 4, 5 voltas. E voltou o pastor: pastor, dei as 5 voltas, não caiu nem uma gota de água. Olha aí, Senhor, atenção. Meu Deus. O pastor falou: muito bem, meu amigo. Muito bem, meu amigo. Você percebeu por que não caiu nenhuma gota d'água? Ah, pastor, porque quando eu estava dando a volta na igreja, eu não olhei para o meu objetivo, eu não olhei para o lado. Eu não olhei para a esquerda, eu não olhei para a direita. Olha aí, As pessoas falando, mas não entrava no meu ouvido, eu estava focado. Focado! Então, se você entrou aqui hoje, prestes a desistir de algo, da sua vida espiritual, da sua vida material, da sua vida conjugal, foque em Cristo. Deixa que fale, porque o seu objetivo está diante, não está na sua direita nem na sua esquerda, ele está diante de ti. E quando Jesus fala marche, o marchar não é para o lado, não é para trás, e sim para frente.